E aí, meus caros, como vocês estão? Por que a agricultura regenerativa é o caminho para salvar o Brasil, salvar o produtor e a sociedade? Eu vou mostrar aqui para vocês hoje, neste vídeo. Mas antes, considere se inscrever no canal, clicar no botão de ativar o sininho e curtir esse vídeo. Vamos lá, meus caros, olha só. Eu gostaria que vocês se imaginassem em 1950. 1950, antes da Revolução Industrial. Imagine que naquela época existe um drone, tá? Existia drone, esses drones que a gente conhece. E que ele foi sobrevoando o planeta, né? Voando assim pelos países, pelos continentes. E aí, eu quero que você imagine que tipo de imagem estava sendo ali gerada. Como era o planeta Terra em 1850. Será que era mais ou menos assim? Dá uma olhada aí nessa imagem. Eu imagino que sim, né? Com as florestas exuberantes, ainda não tínhamos tanto o desenvolvimento da civilização, das cidades muito grandes, né? Pastagens, etc. Algo mais natural, um ecossistema natural, muita árvore, natureza, etc. E hoje, se nós formos subir um drone, passar por cima, né, do planeta Terra como é hoje, por cima de São Paulo ali. Hoje nós temos a imagem, porque os drones existem. Como que é hoje? Bom, hoje é mais ou menos dessa forma, em alguns locais. As cidades se expandiram, as pastagens aumentaram, alguns locais, né, as florestas também foram derrubadas, temos mais lavouras e etc. A sociedade se desenvolveu. O desenvolvimento econômico da agricultura, da pecuária, das cidades, isso é normal, né? Isso, de certa forma, foi necessário para que nós tivéssemos um mundo como ele é hoje. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, estou apenas olhando a realidade, que houve uma mudança no uso da terra, na característica do planeta. Onde eram florestas, hoje nós temos pastagens, lavouras, cidades. As coisas foram mudando. Não necessariamente essa mudança é ruim, de muitos lados ela é boa. Agora, negar que houve esta mudança é negar a própria realidade, é negar o que os teus olhos estão te dizendo. Sim ou não? Agora, o planeta Terra, ele é um organismo vivo? Pois ele é um grande organismo que abriga todos os seres vivos do planeta Terra. E eles estão, de alguma forma, conectados. Então, os estudos recentes aí da física quântica, quando você vai colocando um microscópio do microscópio e você vai chegando nos níveis mais pequenos da matéria, você encontra uma malha que conecta tudo e que, em última instância, as coisas não estão separadas. E o ecossistema, a ciência já entende isso, que as coisas estão conectadas. Se você, por exemplo, como um ser humano, como um organismo humano, começa a mudar os seus hábitos alimentares, por exemplo. Vamos supor que você começa a comer demais, tomar muita cerveja e comer muito carboidrato, glúten, pão francês, cerveja Heineken, Kaiser. E aí, obviamente, o que já aconteceu comigo, não que eu esteja muito magro hoje, mas já estive muito mais gordo e inchado. Até o momento onde a minha cara parecia uma bolacha, parecia um queijo Minas, uma bolacha Traquinas ou uma lua. Ou seja, os meus hábitos alimentares de esporte, etc., obviamente alteraram o funcionamento do meu organismo e as características, meus exames alterados. Melhorei um pouco, comecei a me alimentar um pouco melhor, fazer mais esporte, a beber menos. Eu emagreci, passei de 108,5 kg para 100 quilos. Percentual de gordura diminuiu, de músculo aumentou. Então, é próprio da realidade você olhar para a realidade e entender que as mudanças de hábitos, as mudanças internas de um organismo, o que muda, por exemplo, na biota minha intestinal, impacta se eu vou mais ou menos no banheiro. Os alimentos que eu coloco para dentro do meu corpo, com a biota que existe dentro deles,
com os nutrientes alteram o funcionamento do meu organismo a fim de talvez causar uma doença em mim, causar até um possível falecimento, ou uma melhoria do meu físico, um ganho de força, uma longevidade. Isso é a própria realidade das coisas. Agora eu quero dizer algo para vocês. Nós temos duas verdades aqui. Uma que houve mudanças significativas no planeta, na forma com que o humano utiliza os recursos naturais, no uso da Terra. Segundo, nós chegamos em outra verdade, que é a realidade que as mudanças no organismo, nos seres que existem no organismo, nos hábitos, nas características, alteram o funcionar do organismo. Obviamente. Isso é a realidade. Agora, seria o planeta Terra o único organismo vivo que não sofre alterações pelas mudanças das suas características, dos organismos que estão dentro dele, dos seus, entre aspas, hábitos? Seria um organismo blindado, o único do mundo? Ele não seguiria o padrão de outros organismos menores, como nós, os animais, mamíferos, os insetos, os micro-organismos, as plantas? Quando você melhora o solo, a planta cresce mais. Quando falta nutriente, ela pode definhar. E o planeta Terra seria o único organismo que não sofre alterações com as coisas que fazemos com ele? Bom, existem cientistas que dizem que os seres humanos não têm a capacidade de alterar o clima da Terra, o funcionar da Terra apenas de forma micro. Aí a pergunta que eu fico para vocês é: se existirem várias alterações micro, não ocasiona uma alteração macro? Quando um micro-organismo ou uma simples célula funciona mal no corpo de um ser humano, pode causar um câncer e causar a falência do organismo maior que somos nós. Mas o planeta Terra, ele não segue esse padrão da biologia. Obviamente, meus caros, que as ações humanas impactam o planeta. E aqui eu não estou dizendo para não termos ações ou exatamente um ambientalismo exagerado, não é isso. Eu sou do agronegócio e eu não posso negar a realidade. A realidade é que as ações humanas alteram o funcionamento do planeta. E eu não preciso de trabalho científico, por mais que existam vários cientistas renomados internacionalmente. Eu poderia aqui ficar falando isso, mas é chato. Com uma conclusão lógica, nós conseguimos chegar nesta conclusão. Agora, vamos lá. Existem vários dados. Então esse da NASA, por exemplo, que mostra as emissões, o nível de dióxido de carbono na atmosfera. Então é claro que o efeito estufa é algo, um fenômeno natural, importante para que a gente tenha um ambiente propício para a vida. Tem que existir. Que quando vem a energia do Sol, ela reflete uma parte, ela vai voltar para o espaço, mas nós temos uma camada de gases que permite que fique um pouco dessa energia, desse calor aqui, e proporcione uma situação adequada à vida. Porém, quando essa camada gasosa fica muito espessa, fica muito densa, tem muita concentração desses gases, fica muito calor e energia, e aí esquenta demais. E aí começa a causar desequilíbrios. E segundo esse dado da NASA, nós estamos em parâmetros recorde dessas emissões e dessa concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Existem também dados que mostram sobre os oceanos, a temperatura, sobre também o pH dos oceanos, onde os oceanos estão ficando mais escuros com o desenvolvimento de algas que vêm através de fertilizantes que são escoados para o mar, e a partir daí ele reflete menos a energia, o calor, e ele vai se esquentando mais, derretimento das calotas polares, perda de biodiversidade. Existem vários sintomas que estão aparecendo. Basta um Google aí, você vai encontrar um monte de coisa aí nesse sentido. E não é o objetivo do vídeo alarmismo, e não é o objetivo do vídeo também ficar aqui descendo na parte científica. Então, o impacto também do clima, das mudanças climáticas, da perda de biodiversidade, é justamente essa perda de biodiversidade. É impactar
os habitats naturais, e aí nós temos, já também comprovadamente, perda de biodiversidade, é um desequilíbrio ambiental. Animais que outrora existiam, hoje não existem mais. A biodiversidade na paisagem, essa biodiversidade, por exemplo, na agricultura, quanto maior a biodiversidade do solo, você tem menos praga, menos doença, você produz mais. Agora, no planeta Terra, quanto menor a biodiversidade, nenhuma alteração. Faz sentido isso? Vamos olhar para o ser humano agora. Esse aí é o venerável Henrique Shaw, que ele está em processo de canonização pela Igreja Católica, que é o santo empresário. Ele era empresário, ele é argentino, e ele tinha 9 filhos. Aí estão os filhos dele aí. Essa foto foi tirada em 1960. Eu poderia colocar uma foto aqui também da família da minha avó, Maria Rita, que ela tinha 7 irmãos, eram 8 na família. E isso era bastante comum, né? 9 filhos, 8, 10. Essa questão de evitar filhos, né? Pai de pet, pai de cacto, bebê reborn, isso são coisas muito contemporâneas, muito recentes na história da humanidade. Não se falava antes sobre evitar filhos. Era você casava com a tua esposa e você ia fazendo filhos. Fazia filhos e trabalhava, normal. Filhos são bênçãos. E aí quando você entende a hierarquia das coisas, que hoje as pessoas falam, eu não quero ter filho porque tem que pagar a escola. Então a hierarquia dos amores dessa pessoa, o dinheiro é mais importante do que a vida humana. Bom, mas esse não é o tema exatamente do vídeo. O que eu quero dizer é que antigamente as famílias eram mais numerosas e hoje muita gente opta por não ter filhos ou ter um filho, o que vai caber na planilha. As pessoas querem fazer o trabalho de Deus e poucas estão abertas à vontade de Deus e abertas à vida. E isso muda uma característica na sociedade, que é o nível da fertilidade da população. Então, olha só, vamos olhar para o Brasil, tá? Tá bem pequenininho, eu vou até me aproximar aqui. Olha só, onde estava o Brasil em 1950? Cada casal no Brasil tinha, em média, 6,2 filhos. Em 1950. Nós não estamos falando de muito tempo atrás. Nós estamos falando de 70, 80 anos atrás. 6,3 filhos era a média. E o mundo inteiro tinha muito mais filho. Vamos olhar só para o Brasil. Hoje, qual é a média? 1,6. E em 70 anos passamos de 6,3 para 1,6 filhos por casal. E o mundo inteiro nesse caminho. Agora olha para mim. Existe essa superpopulação? Se a minha avó tinha 8 filhos e agora quase ninguém quer ter filho mais, a conta não fecha. Claro que na Ásia tem outros países que estão botando bastante gente no mundo, né? Mas você olha os Estados Unidos, a Europa, a América Latina. Será que existe essa superpopulação? Quando você vai no supermercado e você observa os alimentos perdendo, falta alimentos ou falta dinheiro e orientação, sabedoria, educação para as pessoas mais pobres? Sendo que para regular mercado é jogado alimentos toneladas todo dia fora. Nos supermercados, jogada toneladas todo dia fora. Nos restaurantes, eles doam a comida, sobra. Falta comida ou falta educação, dinheiro? E existe um discurso errático de que temos que produzir mais a todo custo para alimentar o povo. E aí o produtor tem que produzir mais, aí tem muito produto no mercado, o custo abaixo, o produtor toma no zóio, tem que gastar um monte de insumo porque tem que produzir bastante. Quem ganha dinheiro com isso? O produtor brasileiro não é. O produtor brasileiro está fudido. A quem interessa esse discurso? Será que existe a superpopulação? A galera esquece um pouco, mas eu pesquisei, eu encontrei esse dado aqui da ONU, né? A ONU são pessoas ali que não foram eleitas por voto e que definem muitas coisas do destino da humanidade. E eles tinham uma expectativa em 2015, há 10 anos atrás, que em 2100 nós teríamos 11,2 bilhões de pessoas no planeta. Aí, de fato, muita gente ia precisar de muito alimento mesmo. E aí, né, essa produção nessa linha. Mas as expectativas mais recentes, com essa queda da natalidade do povo,
já está dizendo que vamos chegar lá próximo de 10, as mais realistas, 10 bilhões, ou seja, já sumiu 1,1 bilhão, do nada, sumiu. E se a taxa de natalidade continuar caindo, podemos chegar abaixo de 8 bilhões de pessoas em 2100 e já estaríamos agora em um declínio populacional diferente do que muita gente tem comentado por aí. E 8 bilhões de pessoas é 4 bilhões a menos do que aquela expectativa de 10 anos atrás. E o Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo, você pode gostar dele ou não, mas é inegável que esse cara tem algum acesso à informação. É o cara mais rico do mundo. Segundo ele, já estamos em declínio populacional. Ele tem um matemático que é respeitado também no mercado financeiro, que tem cálculos mais pessimistas do que esse, que dizem que o problema não é o excesso de população, mas será a falta de gente. E já estamos em um declínio populacional e chegaremos a aproximadamente 7 bilhões de pessoas em 2100. Eu não estou falando que o Elon Musk está certo, que essa aí que está na tela está certa ou outra está certa. Eu só estou mostrando outras visões. Quem estará certo, só o tempo dirá. O meu palpite é que nós estamos muito próximos de um declínio populacional, olhando a realidade à minha volta. E quando nós olhamos para a realidade das doenças, esse gráfico mostra as mortes de câncer no mundo, está aumentando, né? As doenças estão aumentando, tipos de câncer. E eu pergunto a vocês, os alimentos, os hábitos influenciam a saúde das pessoas? Sim ou não? E uma outra pergunta é, a qualidade dos alimentos ao longo do tempo está melhorando ou diminuindo? Esse é um trabalho da Universidade de Londres, que avaliou, é um trabalho extenso, vários alimentos, né, vegetais, e os teores de nutrientes estão bem menores. Será que o tipo de agricultura impacta a qualidade do alimento? Será que o tipo de adubação impacta a qualidade do alimento? O microbioma do alimento, o nutricional e as substâncias que podem agregar à saúde humana? Sim ou não? Em contrapartida, o mercado de pesticidas sintéticos vem aumentando, né? Novas possibilidades de fungicidas, de inseticidas, de nematicidas, de herbicidas. E aí, vira e mexe, é lançado um novo fungicida. Antigamente a soja precisava de uma aplicação de fungicida, depois 2, agora já é 5. E cada vez mais doença. Aumentando uma aplicação de inseticida por ano e cada vez mais praga. Quando você toma um remédio, tem lá os efeitos colaterais. Quando você usa um pesticida, que muitas vezes ele é necessário. Eu não prego a abolição do pesticida. Eu prego a realidade. Existem efeitos colaterais. O pesticida é um remédio que deve ser evitado e deve se utilizar quando não tem outra opção. E não deve ser algo calendarizado normal. Nós devemos usar quando precisa, mas sermos instigados a tentar usar menos. Por quê? Se eles fossem a solução, já teríamos solucionado o problema. Os pesticidas são remédios que tratam causa ou consequência? Consequência. A causa é um sistema desequilibrado. O que equilibra o sistema? Agricultura regenerativa tropical. E junto com tudo isso, a tempestade perfeita é o clima cada vez mais desafiador. Então, olha esses dados aqui. Até 1989, a maior parte dos anos, nós tínhamos um excedente de água. E desde 1989, se tornou muito comum faltar água para a nossa agricultura, em diversas regiões do Brasil. O que deixa o ambiente mais resiliente, aproveitando melhor a água que vem de São Pedro? Agricultura regenerativa tropical. Quando você tem empalhada, essa água vai descendo mais devagar. Quando você tem raízes, você aumenta a taxa de infiltração, ou seja, pode chover mais que não escorre. Quando você tem palhada, evapora menos água, você perde menos água. Quando você tem matéria orgânica no solo, você tem mais capacidade de reter água naquele sistema. E quando você tem um perfil de solo corrigido, você tem uma raiz que desce para acessar mais água em camadas mais profundas que tem mais água. Ou seja, muitas vezes não é a água que vem de São Pedro, mas a eficiência do seu sistema de produção de utilizar água. E olha só, recentemente, anteontem,
com esses conflitos geopolíticos, subiu $50 a tonelada da ureia. O índice de poder de compra de fertilizante chegou no maior patamar desde 2021, dos últimos 30 meses, com preço de MAP chegando na ponta a R$6.000, R$5.500, sendo que o Brasil importa 95% dos adubos nitrogenados da Rússia, China, país do Oriente Médio. 75% dos fosfatados da China, Marrocos e Rússia. E 95% do adubo potássico da Bielorrússia, Canadá e Rússia. Ou seja, muito estratégico para nós, né? Para o Brasil é excelente. Nós somos independentes mesmo. Sendo que para produzir preciso do fertilizante, e o fertilizante eu compro de outros países lá longe, que podem entrar em um conflito a qualquer momento, o dólar pode explodir, vem num navio, chega caro pra caramba pro meu produtor aqui, com baixa eficiência, agredindo a biologia do solo. Extremamente estratégico. Extremamente. Então olha a tempestade perfeita que nós estamos, meus caros. A tempestade é o clima cada vez mais desafiador, os dados comprovam isso, o produtor comprova isso. Tem lugar que tá chovendo muito, tem lugar que tá chovendo menos, tá mais quente. Adubo flutua que nem uma montanha-russa, tem hora que explode o preço, chega no solo com baixa eficiência, agride a biologia do solo, alimentos com menor qualidade, as pessoas mais doentes, o Brasil precisando crescer, se desenvolver economicamente, e a galera preocupada em controlar a praga e doença com pesticida, que tem que fazer, mas isso é tratar a consequência que precisa ser feito. Quando você tem um problema, você toma um remédio. Não estou falando para não tomar. Mas, como tratamos a causa para que a lavoura tenha menos pragas e doenças? Ah, isso pouca gente quer. Segundo Henry David Thoreau, que é um filósofo naturalista americano, que escreveu o livro A Desobediência Civil e Walden, A Vida nos Bosques, o livro A Desobediência Civil inspirou a revolta pacífica de Mahatma Gandhi apenas, e também Martin Luther King. Ele dizia que, para cada 1.000 homens dedicados a cortar as folhas do mal, há apenas um atacando as raízes. Controlar praga e doença com pesticida sintético é cortar as folhas do mal. Fazer agricultura regenerativa, rotação de culturas, adubação orgânica de qualidade com composto tropical, remineralizadores, bioinsumos, substituição dos pesticidas químicos sintéticos por bioinsumos, nutrição equilibrada, indução de resistência, biofertilizante, comunidades funcionais, plantio direto, manejo integrado de pragas e doenças, cuidar e manejar os polinizadores, aumentar a saúde do solo, é cortar as raízes do mal, porque existem lavouras, e eu digo com meus próprios olhos, que precisam de muito menos pesticida. Nós temos clientes na Libertas Consultoria que já tem lavoura de café orgânico muito boa, que tem soja regenerativa, que aplica 80% a menos dos pesticidas, que consegue fazer soja de 80 sacos sem fungicida, que aduba a fazenda inteira 3, 4, 5 mil hectares, quase sem precisar comprar MAP e cloreto, com solo mais vivo e uma margem de lucro maior, que fazem o próprio adubo na fazenda. No último ano nós orientamos 1 milhão de toneladas de composto feito na fazenda. Adubo de alta qualidade que leva carbono, vida para o solo, que é bem mais barato de comprado e muito melhor. Essas e outras práticas nós ensinamos na nossa plataforma de conhecimento em agricultura regenerativa tropical, onde nós compartilhamos a nossa experiência com a consultoria, nas viagens que nós fazemos no Brasil e internacionais, com as pessoas que nós conversamos. Hoje eu sou diretor do Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável e sócio-diretor da Libertas Agronegócio, que é a nossa empresa de consultoria em agricultura regenerativa. Eu sou Augusto Silva e eu desenvolvi uma plataforma de conhecimento em agricultura regenerativa tropical. E eu vou deixar o link aqui embaixo. Essa plataforma é Regenera Club, onde nós somos uma comunidade de pessoas interessadas na agricultura regenerativa, engajadas em mostrar ao mundo que o agro não é o problema, o agro é a solução. Nós temos eventos presenciais, tem diversos cursos, dentro dessa plataforma sobre adubação orgânica, remineralizadores, que é uma alternativa também aos adubos, que melhora o solo, a vida, o sequestro de carbono, bioinsumos, plantas de cobertura, etc. O link está aqui embaixo, é só você entrar lá, fazer sua inscrição no Regenera Club e se junte a nós. Agora eu vou dar mais um motivo para vocês, que é o financeiro. Essas fazendas que implementam agricultura regenerativa tropical, além de colocar carbono da atmosfera no solo, mitigar a mudança climática, aumentar a biodiversidade, que começa com os bichinhos e termina lá com o veado, e termina lá com o tamanduá, com o aumento da diversidade de pássaros, mas que começa na biodiversidade do solo, que degrada substâncias sintéticas a uma maior biodiversidade,
que aumenta a resiliência da lavoura às intempéries climáticas, que reduz custo e aumenta o lucro do produtor e que produz alimentos mais saudáveis que fazem pessoas mais saudáveis. Além de tudo isso, esse mercado vai movimentar bilhões de dólares, já está movimentando até 2032. Oportunidade para profissionais do agro, agrônomos, se inserirem nesse mercado, como nós estamos. Para agricultores serem remunerados, existem programas hoje de grandes empresas que pagam tantos dólares por hectare para agricultores implementar a agricultura regenerativa. Tem grandes empresas que querem comprar soja, milho, café de agricultura regenerativa. Então, para vocês aproveitarem essa grande oportunidade, vocês precisam conhecer essas práticas, estarem por dentro. E é só você fazer sua inscrição aqui embaixo na Regenera Club, que é a nossa plataforma de agricultura regenerativa tropical, a primeira do Brasil, onde nós somos uma comunidade engajada em mostrarmos ao mundo que o agro não é o problema, o agro é a solução e o caminho para colocar o Brasil onde ele merece, para aumentar o lucro, a independência do agricultor, a soberania nacional, desenvolver a nossa economia e botar o Brasil como líder, é a agricultura regenerativa tropical. Um grande abraço e fiquem com Deus.